Em 11 de novembro de 1887, 4 homens foram enforcados numa prisão de Chicago. Eles haviam sido condenados por envolvimento num atentado à bomba durante uma manifestação operária no ano anterior. Os julgamentos foram marcados por juízes parciais, testemunhos contraditórios e júris que admitiram publicamente ter decidido antes de ouvir os argumentos da defesa. Décadas depois, o governador do Illinois reconheceu formalmente que os executados haviam sido vítimas de uma farsa judicial. Mas naquele dia de 1887, as igrejas de Chicago não protestaram. Os pastores não convocaram assembleias de indignação moral. Os bispos não publicaram cartas. A maioria do clero apoiou abertamente as execuções ou ficou em silêncio, enquanto sinais de luto pelos 4 mortos eram vistos nos bairros operários da cidade. Uma jovem imigrante de 18 anos, trabalhadora em uma fábrica de roupas em Rochester, ouviu a notícia das execuções e sentiu algo se romper dentro dela. Ela havia chegado da Lituânia 2 anos antes para escapar de um casamento arranjado que o pai tentava impor. Havia cruzado o oceano acreditando que a América seria diferente. Naquele novembro de 1887, entendeu que a aliança entre poder, propriedade e religião não tinha fronteiras. Essa jovem passou os 50 anos seguintes sendo presa, deportada, banida e caçada por governos em 3 países diferentes, enquanto escrevia e discursava sobre o que havia visto. E num desses textos, depois de décadas observando de dentro do conflito a forma como a religião se posicionava diante dos oprimidos, ela formulou uma conclusão em forma de sentença curta e sem possibilidade de negociação. Deus, religião, igreja, inimigos da razão. Fica até o final. Porque você vai entender exatamente o que formou essa mulher e por que essa frase ainda incomoda tanta gente quando dita por uma voz feminina. Contextualização da vida de Emma Goldman. Emma Goldman nasceu em 27 de junho de 1869, em Kaunas, na Lituânia, que era então parte do Império Russo. Sua família era judia, e cresceu num ambiente marcado pela dupla pressão da discriminação antissemita do Estado russo e pela rigidez patriarcal da própria tradição familiar. Seu pai, Abraham Goldman, era um homem frustrado e violento, que havia sonhado com uma carreira militar mas acabou administrando pequenas hospedarias com pouco sucesso financeiro. A mãe, Tal Bibinovich, havia chegado ao casamento com Abraham com 2 filhos de uma relação anterior, e a família viveu em condições de tensão permanente. Emma descreveria anos depois que a infância foi marcada pela violência física do pai e pela incapacidade da mãe de protegê-la. Em sua autobiografia, ela relata cenas de espancamento e humilhação que moldaram de forma definitiva sua desconfiança profunda de qualquer forma de autoridade, seja ela doméstica, religiosa ou política. A escola também não foi refúgio. Os professores usavam métodos de disciplina física e a jovem Emma, que demonstrava inteligência e independência de pensamento prematuros, era frequentemente punida por responder de volta ou por questionar o que era ensinado. A família se mudou diversas vezes durante sua infância, primeiro para Königsberg, onde Emma teve acesso a uma escola secundária melhor, e depois para São Petersburgo, onde trabalhou em fábricas de tecido e luvas desde os 13 anos. Foi em São Petersburgo que teve contato pela primeira vez com ideias revolucionárias e com o movimento estudantil radical que circulava pela Rússia czarista, aproximando-se de discussões sobre emancipação feminina e crítica social. Em 1885, aos 16 anos, seu pai decidiu arranjá-la em casamento com um homem que ela mal conhecia. Emma recusou. O pai não aceitou a recusa e a situação se tornou insustentável. Decidida a mudar seu destino, ela convenceu a meia-irmã Helena a emigrarem juntas. As duas embarcaram rumo aos Estados Unidos na virada daquele ano, chegando em solo americano nos primeiros dias de 1886 com recursos mínimos. Elas seguiram para Rochester, em Nova York, onde uma família de parentes mais distantes havia se estabelecido. Em Rochester, trabalhou em fábricas de confecção por turnos de 10 horas ou mais por dia, recebendo salários que mal cobriam a sobrevivência básica. Em 1887, casou-se com Jacob Kersner, um trabalhador judeu que havia conhecido na fábrica, talvez por pressão social, talvez por solidão.
O casamento foi uma decepção imediata e durou cerca de 1 ano. Emma pediu o divórcio, algo extremamente incomum para uma mulher da sua origem cultural e econômica na época. Meses depois, após Kershner ameaçar tirar a própria vida, ela chegou a se casar novamente com ele, mas a reconciliação falhou e a separação tornou-se definitiva. Embora breve, essa união garantiu a Emma a cidadania americana, documento que anos mais tarde se tornaria o centro de uma grande batalha jurídica quando o governo tentou expulsá-la do país. O ponto de ruptura definitiva com qualquer resquício de aceitação passiva da ordem estabelecida veio com as execuções dos anarquistas de Haymarket em novembro de 1887. Emma leu os discursos dos condenados antes da execução e ficou tão abalada que passou a noite em claro. No dia seguinte, tomou uma decisão que descreveria décadas depois como o momento em que sua vida ganhou direção. Se mudaria para Nova York e se tornaria parte do movimento anarquista. Em Nova York, conheceu 2 homens que seriam centrais na sua vida. O primeiro era Johann Most, o anarquista alemão que editava o jornal Die Freiheit e que se tornou seu primeiro mentor no movimento, um homem de retórica incendiária que a treinou como oradora e a introduziu nos círculos radicais da cidade. O segundo era Alexander Berkman, um jovem imigrante russo que se tornaria seu companheiro mais próximo, colaborador intelectual e um dos grandes amores da sua vida. Em 1892, durante a greve dos trabalhadores da usina de aço Carnegie em Olmsted, Pensilvânia, onde seguranças privados e depois a Guarda Nacional foram usados para reprimir os operários com violência, Berkman tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos. Decidiu assassinar Henry Clay Frick, o superintendente da Carnegie Steel responsável pela repressão. Goldman ajudou no planejamento e na tentativa de arranjar os recursos para a ação. Berkman entrou no escritório de Frick, atirou e o feriu gravemente, mas o empresário sobreviveu e continuou no cargo. Berkman foi preso e condenado a 22 anos de prisão, dos quais cumpriu 14. Goldman não foi presa pelo atentado, mas foi investigada e vigiada de perto pelas autoridades pelo resto da vida nos Estados Unidos. Em 1893, foi presa por discursar para trabalhadores desempregados e incitá-los a reclamar pão pelo que fosse necessário, e passou 1 ano na penitenciária de Blackwell's Island. A experiência na prisão a converteu à enfermagem, que praticou junto ao ativismo pelo restante da vida. Nos anos seguintes, tornou-se uma das oradoras públicas mais procuradas e mais temidas dos Estados Unidos, defendendo o anarquismo, os direitos das mulheres, o controle da natalidade, a liberdade sexual e a oposição ao militarismo. Em 1901, Leon Czolgosz, que havia assistido a uma palestra de Goldman e a citou como influência, assassinou o presidente William McKinley. Goldman foi presa em Chicago e interrogada intensamente por dias, mas acabou solta por falta de provas de envolvimento direto. A associação pública com o assassinato, porém, a tornou ainda mais perseguida. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, Goldman e Berkman fundaram a Liga Anti-Recrutamento e foram presos por obstruir o alistamento obrigatório. Foram condenados a 2 anos de prisão. Ao saírem, em 1919, o governo dos Estados Unidos revogou formalmente a cidadania de Jacob Kershner para, por tabela, anular a cidadania de Emma. No contexto da histeria anticomunista conhecida como Red Scare, ela, Berkman e mais de 200 outras pessoas consideradas radicais estrangeiros indesejáveis foram deportadas para a Rússia soviética. Goldman chegou à Rússia em janeiro de 1920 com enorme entusiasmo pela Revolução Bolchevique. O entusiasmo durou meses. O que ela encontrou foi um Estado que reprimia a imprensa independente, perseguia os anarquistas como inimigos políticos e usava os mesmos mecanismos de controle autoritário que ela havia combatido a vida toda, apenas com slogans diferentes. A supressão violenta da revolta dos marinheiros de Kronstadt em 1921, onde marinheiros que haviam lutado pela revolução foram massacrados pelos bolcheviques por pedir eleições livres e liberdade de expressão, foi o episódio que rompeu definitivamente qualquer simpatia que Goldman pudesse nutrir pelo regime soviético. Deixou a Rússia em 1921 e passou as 2 décadas seguintes vivendo em exílio, na Inglaterra, na França, no Canadá e em vários países europeus, sempre trabalhando e discursando. Em 1936,
Quando a Guerra Civil Espanhola eclodiu e os anarquistas espanhóis tiveram um papel central na resistência ao fascismo de Franco, Goldman foi para a Espanha e trabalhou como representante do movimento anarquista internacional, com mais de 60 anos. Emma Goldman morreu em 14 de maio de 1940, em Toronto, no Canadá, de um derrame. Tinha 70 anos. Seu corpo retornou aos Estados Unidos para ser enterrado em Chicago, no cemitério onde estão os anarquistas de Haymarket, que haviam sido executados 53 anos antes e cuja morte havia mudado para sempre o curso da sua vida. Duas obras centrais de Emma Goldman: Anarquismo e Outros Ensaios. Coletânea essencial que reúne o núcleo de seu pensamento político e filosófico. Aborda a emancipação feminina, o amor livre, críticas ao casamento e à religião como ferramentas de controle social, incluindo o ensaio A Filosofia do Ateísmo. Vivendo Minha Vida. Autobiografia detalhada escrita no exílio. Com mais de 900 páginas, narra sua trajetória desde a infância na Lituânia até as prisões e deportações. É reconhecida pela honestidade ao expor seus erros, êxitos e os debates internos do movimento anarquista. Principais pontos de reflexão: Haymarket e a cumplicidade do silêncio eclesiástico. O massacre de 1886 e as execuções de 1887 em Chicago servem como a evidência mais contundente de Goldman sobre a hipocrisia intrínseca da religião organizada. Conforme vimos, 8 militantes foram julgados não por provas materiais, mas por suas convicções políticas, com o próprio juiz Joseph Guelry declarando publicamente que os réus estavam em julgamento por seu sistema anarquista de crenças. Diante do enforcamento de 4 desses operários, uma farsa judicial reconhecida anos depois pelo governador Altgeld, as instituições religiosas de Chicago silenciaram propositadamente. A maioria do clero apoiou ativamente a punição estatal ou optou por uma omissão covarde. Goldman documentou essa reação para provar que a religião institucional, nos momentos de crise profunda, abdica de qualquer princípio de compaixão para se alinhar consistentemente com a manutenção do poder econômico e com a violência do Estado. Romanos 13 e a escravidão mental da teologia da submissão. A crítica de Goldman à submissão política ataca diretamente os textos sagrados que foram utilizados historicamente para desarmar a revolta popular e legitimar tiranos. O exemplo mais devastador está na Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, que determina que toda alma se sujeite às autoridades superiores porque não há autoridade que não venha de Deus. Goldman argumentava que essa formulação teológica é uma inimiga brutal da razão porque exige obediência incondicional com base em uma suposta aprovação divina, sabotando o livre exame das ações de um governante. Ao transformar a submissão ao poder em uma virtude espiritual e o questionamento político em um pecado metafísico, a doutrina religiosa funciona como um anestésico mental, impedindo que os indivíduos percebam e combatam a sua própria exploração. O controle da natalidade e a Igreja como inquisidora do corpo feminino. A atuação de Goldman em favor dos direitos reprodutivos chocou-se de frente com o aparato político das estruturas eclesiásticas do início do século XX, que agiam para manter as mulheres acorrentadas à biologia. Numa época em que a distribuição de informações sobre contracepção era tratada como crime federal nos Estados Unidos, a Igreja Católica liderava uma oposição agressiva que ia além da esfera doutrinária, ditando e mantendo legislações punitivas. Goldman lidava diariamente em seu ativismo com o desespero de mulheres da classe trabalhadora, empobrecidas e exaustas por gestações sucessivas, que eram privadas de conhecimento médico essencial porque as lideranças religiosas garantiam a ilegalidade dessas informações. Para a ativista, o uso da autoridade moral para negar a autonomia biológica e a ciência reprodutiva às populações vulneráveis era a manifestação clara de uma instituição que age como inimiga mortal da dignidade e da razão humana. Os dogmas seculares e a religião oculta dentro do Estado autoritário. A experiência de Goldman na Rússia após sua deportação revelou que a supressão da razão individual e a estrutura psicológica da religião podem sobreviver mesmo dentro de sistemas que se declaram oficialmente ateus. Ao observar o funcionamento do regime bolchevique, ela percebeu que a queda do czar e o banimento da Igreja Ortodoxa não eliminaram o fanatismo religioso, mas apenas mudaram os seus dogmas.
O partido assumiu o papel de um clero infalível, os planos governamentais tornaram-se escrituras sagradas inquestionáveis e a polícia secreta atuava como um novo tribunal inquisitorial. O massacre dos marinheiros revolucionários de Kronstadt em 1921 por exigirem liberdade de expressão evidenciou que o totalitarismo estatal opera sob a mesma lógica eclesiástica de anulação do indivíduo, provando que qualquer sistema que exija fé cega e destrua o pensamento crítico assume uma natureza essencialmente religiosa e opressora. A hipocrisia estrutural da moral clerical e o ocultamento de abusos. A denúncia de Goldman sobre a discrepância brutal entre a moral sexual pregada rigidamente pelas igrejas e as práticas privadas de seus líderes antecipou um padrão sórdido que a história viria a comprovar formalmente décadas depois. No início do século XX, suas afirmações sobre a hipocrisia e a corrupção do clero era tratada pelas autoridades como calúnias ultrajantes destinadas a censurá-la, mas investigações oficiais modernas comprovaram a precisão cirúrgica de sua análise. Relatórios detalhados, como os dados da Comissão John Jay publicados em 2004 nos Estados Unidos, revelaram milhares de casos de abusos cometidos por clérigos ao longo de décadas. O mecanismo institucional revelado nessas investigações foi exatamente aquele apontado por Goldman. Em vez de justiça e racionalidade, as autoridades religiosas priorizaram o encobrimento sistemático e a proteção da reputação de suas estruturas hierárquicas, sacrificando o amparo às vítimas reais em nome do poder corporativo da fé. Primeira carta a Timóteo e a mordaça bíblica contra a voz feminina. Como uma das oradoras mais influentes e temidas de seu tempo, Goldman enfrentava uma hostilidade pública que buscava a legitimação direta em dogmas religiosos voltados para o silenciamento e a domesticação de vozes femininas. O fundamento para essa repressão encontrava eco em passagens violentas como a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que proíbe expressamente a mulher de ensinar ou exercer autoridade sobre o homem, ordenando seu silêncio. Goldman compreendia que essa exigência bíblica não era um mero detalhe litúrgico, mas uma ferramenta funcional de desmobilização política. Ao vetar a palavra pública e a articulação lógica das mulheres perante as multidões, a estrutura religiosa buscava impedir que metade da sociedade se organizasse e contestasse as injustiças econômicas e patriarcais. A razão libertária exigia a tomada da palavra, enquanto o dogma exigia a submissão silenciosa. A aliança necessária entre o altar, o capital e o fascismo. O alinhamento das instituições eclesiásticas com as forças mais reacionárias e violentas da sociedade encontrou sua expressão máxima nos conflitos europeus da década de 1930. Diante do embate entre os movimentos populares e o golpe militar de Francisco Franco na Espanha, a hierarquia da Igreja Católica optou por financiar, apoiar e legitimar as forças fascistas contra os trabalhadores. Bispos e cardeais, como Isidro Gomá Y. Tomás em sua carta pastoral de 1937, classificaram publicamente a campanha militar repressiva e os fuzilamentos como uma cruzada santa. Em contrapartida ao apoio ideológico e financeiro ao regime ditatorial, a Igreja recuperou o controle sobre o sistema educacional, a restituição de propriedades e a influência política direta no aparato estatal. Esse cenário confirmou a tese de Goldman de que as instituições de fé preferem o esmagamento das liberdades civis pela força das armas à emancipação racional das massas. O casamento como contrato religioso e econômico de prostituição sancionada. Em seus escritos teóricos, Goldman desmistificou a instituição do casamento tradicional com uma agressividade argumentativa ímpar, analisando-o não como uma união baseada no afeto, mas como um contrato econômico abençoado pela religião para fins de controle e transmissão de propriedade. Tendo vivenciado ela mesma um matrimônio breve e um divórcio complexo em sua juventude, ela apontava como as igrejas santificavam o matrimônio e proibiam o divórcio para garantir a dependência econômica e sexual da mulher em relação ao marido. Ao rotular juridicamente a união como um sacramento indissolúvel perante Deus, a teologia frequentemente condenava as mulheres a permanecerem presas em situações de violência doméstica e degradação contínua. Para Goldman, o casamento imposto pela religião atuava como uma forma de escravidão camuflada de santidade, substituindo o companheirismo voluntário pela coerção institucionalizada. O anarquismo como destruição dos mitos de dependência espiritual e estatal.
A rejeição implacável de Goldman a Deus, à Igreja e ao Estado não constituía apenas uma postura de negação nihilista, mas a defesa de um sistema social baseado inteiramente na emancipação da racionalidade humana. O anarquismo proposto por ela sustentava que os indivíduos possuem plena capacidade de organizar a vida comunitária, a produção econômica e a ordem social por meio de redes de solidariedade, ajuda mútua e pactos voluntários, sem a necessidade de instâncias coercitivas externas. Goldman argumentava que as instituições religiosas e governamentais passam séculos difundindo o mito de que a humanidade é intrinsecamente caótica, pecadora ou incapaz de convívio pacífico apenas para justificar a própria necessidade de existência e controle. Ao remover o medo do castigo divino e da punição estatal, a razão humana revela que a cooperação espontânea é o motor verdadeiro da organização social, esvaziando o poder das igrejas. A validação histórica do pioneirismo diante dos dogmas do passado. A trajetória das ideias de Goldman demonstra que as pautas consideradas heresias morais, pecados abomináveis e crimes contra a civilização pelas igrejas de sua época tornaram-se os pilares fundamentais da dignidade moderna. Causas que ela defendeu sob o preço de prisões recorrentes, violência policial e exílio definitivo, como a igualdade econômica de gênero, a união livre, a educação sexual nas escolas e a homossexualidade vista como uma variação natural da sexualidade humana, eram duramente combatidas pela ortodoxia religiosa. O fato de a maior parte dessas bandeiras ser hoje reconhecida internacionalmente como direitos humanos básicos valida a perspectiva crítica de Goldman, provando que o avanço ético e social da humanidade ocorre historicamente na medida em que a sociedade rompe com as restrições doutrinárias e adota preceitos guiados pela razão e pela justiça social. Análise da frase: Deus, religião, igreja, inimigos da razão. A estrutura gramatical e o acúmulo de alvos. Essa frase possui uma estrutura deliberadamente incomum que carrega grande peso filosófico. Ao colocar Deus, religião, igreja em sequência antes de qualquer verbo, Goldman acumula os alvos na mente do espectador antes do veredito. Cada termo representa uma camada da opressão. Deus é o conceito teológico que exige submissão. Religião é o sistema de dogmas. E igreja é a instituição concreta que exerce poder político e econômico. Ao amarrá-los, ela decreta que o problema está na ação conjunta das três esferas. O peso dos dois pontos e o vocabulário de conflito. A escolha dos dois pontos para separar a lista do predicado é a decisão gráfica mais forte da frase. Goldman elimina o verbo são e usa a pontuação para introduzir uma conclusão irrefutável e sem margem para hipóteses. Em seguida, o termo inimigos estabelece uma guerra declarada. Ela rejeita palavras brandas como obstáculos ou problemas, afirmando que a relação entre esses campos e a razão é de antagonismo fundamental, onde um só próspera se contiver o outro. A razão como fundamento da liberdade. O conceito da razão é o valor positivo que a frase protege. Para Goldman, razão não era apenas pensamento lógico abstrato, mas a capacidade prática de examinar as próprias condições de exploração, avaliar autoridades com critérios independentes e recusar a obediência cega. Essa frase não é um grito impulsivo, mas a certidão política de uma mulher que viu esses três elementos se posicionarem consistentemente ao lado do poder que reprimia os oprimidos. Emma Goldman pagou o preço mais alto por suas ideias. Ela morreu no exílio, aos 70 anos, sem conhecer estabilidade ou segurança pessoal. Em seu último desejo, pediu para ser enterrada em Chicago, perto dos anarquistas de Haymarket, cuja execução havia mudado para sempre o curso da sua vida. Deixa um like se esse vídeo te fez pensar sobre quantas causas que hoje parecem óbvias foram defendidas por pessoas que foram perseguidas por isso na época. E comenta abaixo. Você acredita que as instituições religiosas de hoje são diferentes das que Goldman observou, ou o padrão que ela descreveu ainda se repete de formas novas? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.